Vamos mudar de assunto aqui agora, bora falar sobre mercado da bola. Vamos agora falar sobre o Newton. Cara, falar uma coisa pra vocês, um dos assuntos mais chatos, eu acho que dos últimos tempos, é o Newton, né? Eu vejo os comentários no Twitter, Instagram, eu não aguento mais Newton, ninguém aguenta mais, irmão. Espero que o Newton chegue aí, já chegou no caso, não foi anunciado, mas já chegou, fez exame, aquela coisa toda. Espero que ele jogue bem, viu, irmão? Porque olha o tanto de vezes que a gente tem que falar desse cidadão aqui, até chegar no finalmente aí de concretizar a negociação, meu amigo, olha, cara, eu vou te falar. Eu não vou lembrar agora exatamente, mas eu acho que esse negócio de Newton começou antes da Copa do Mundo. Eu acho. Tá? Não tenho certeza que não, mas eu acho que o assunto Newton, a novela Newton começou antes da Copa do Mundo. Hoje tem os últimos jogos das quartas, vai para a semifinal da Copa, tá acabando a Copa, e só agora que acabou aí esse negócio de Newton, né? Você vê a novela que foi, né, cara? Porque primeiro o São Paulo tentou aí o Newton contratar por empréstimo, deu. Depois Ferrarese, novela gigantesca, troca um piloto, não deu. Aí agora sim o São Paulo vai fazer um negócio aí em outro modelo, sem ser por troca, né? Vamos lá. A gente comentou com vocês já que a troca tinha melado e que agora era ver quanto o São Paulo ia pagar pelo jogador. Vamos lá, informação que traz aqui o Globoesporte.com. O São Paulo está muito perto de anunciar a contratação de Newton como novo reforço para a temporada. Após semanas de negociações que chegaram a envolver uma troca frustrada pelo Ferrarese, a diretoria encontrou uma alternativa para destravar o acordo com o Botafogo e o acordo foi destravado. As diretorias fecharam o valor de 3 milhões de euros, tá? Pela transferência do volante. 3 milhões de euros, que na cotação atual, daí 17 milhões e meio de reais. Tá? 17 milhões e meio de reais, salgada essa grana aí, tá? Em primeiro momento, o São Paulo não vai pagar pelo Newton. Como assim, Gabriel? Apesar disso, o São Paulo não vai precisar desembolsar nenhum valor para concretizar a contratação neste momento. E o pagamento dependerá da permanência de Ferrarese no Botafogo ao final do empréstimo, que acaba em dezembro desse ano. A cláusula de compra do Ferrarese com o Botafogo é de 6 milhões de euros, mas será alternada para 3 milhões de euros caso o clube carioca exerça a compra do zagueiro ao final do empréstimo. Então, bem simples, tá, rapaziada? O Ferrarese lá com o Botafogo, a cláusula de compra é 6 de euros, tá? Se o Botafogo falar, São Paulo, vou comprar o Ferrarese, aí abate 3 milhões do Newton, certo? E o Botafogo só deve 3 para São Paulo. Bem simples, né? O Botafogo deve 6 pelo Ferrarese, São Paulo deve 3 pelo Newton. Abate 3 milhões, o Botafogo só deve 3. Conta bem simples aí para todo mundo entender, né? Mas vale lembrar que isso vai acontecer caso o Botafogo exerça a opção de compra pelo Ferrarese. Caso o Botafogo não queira comprar o Ferrarese, o São Paulo vai ter que pagar em grana aí os 3 milhões de euros e o Ferrarese volta para o São Paulo. Deu para entender? Acho que bem simples, bem básico, não vou nem repetir porque acho que foi simples aí para todo mundo entender. Né? Se o Botafogo ficar com o Ferrarese, abaixo dos 6 milhões de euros, o Botafogo só deve 3. Se o Botafogo não querer comprar o Ferrarese volta e o São Paulo vai ter que pagar os 3 milhões de euros aí, né? Assim, rapaziada, 3 milhões de euros aí não é complicado, né? Porque o mercado hoje é muito inflacionado, aquela coisa toda. Para o São Paulo hoje em dia, pela situação financeira do São Paulo, qualquer coisa é muito dinheiro, né? Então, para a realidade financeira do São Paulo, acho que 3 milhões de euros é salgado, tá? É salgado, entendeu? Se for olhar aí as maiores compras da história do São Paulo, não está muito longe de 3 milhões de euros, não. Tá, não. Se eu não me engano, a maior compra que o São Paulo fez foi 20 e poucos milhões, né? O Newton é 17,5. Então, não é um valor baixo para a realidade financeira do São Paulo. Claro que a gente vê aí Palmeiras e Flamengo gastando 10, 12, 15, 20 de euros em um jogador. Só que a realidade do São Paulo não é essa. Nossa realidade hoje é outra. Então, cara, é salgado. Porém, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, de ser um valor até maior que esse, tá?
Eu até achei que, cara, será? É bem capaz de São Paulo e Botafogo fechar um acordo, sei lá, por 5 milhões de euros, 6, que é para ser que nem o valor do Ferrarese. Eu desconfiei disso, mas não aconteceu, então ficou só nos 3 milhões de euros aí, né, cara? Assim, é complicado, cara. Eu acho que financeiramente a diretoria de São Paulo quase sempre faz acordos muito ruins para o clube, né, cara? Eles comprometem pagar aí valores, comprometem dinheiro aí futuro do clube sem responsabilidade alguma, né? Se o São Paulo tiver que pagar o Botafogo pelo Newton, cara, esses caras que fecharam acordo, no caso Rafinha e Macis, eles nem vão estar aqui ano que vem para poder pagar, né? O Vitor Sá, que o irresponsável, aquele horroroso daquele diretor Rui Costa, fez esse contrato absurdo com o Vitor Sá, 1,5 milhão por 3 anos, 1 milhão de reais por 3 anos, foi embora, não está aí mais. Eles fecham acordos irresponsáveis, vão embora, no outro dia como se nada tivesse acontecido, né? Então, é comprometer a grana do clube sem a menor responsabilidade. Mas é isso, agora só tem uma coisa para fazer. O que, galera? Torcer para ele dar certo. Simples. Né? Que ele consiga jogar bem e que consiga aí fazer com que esses 3 milhões de euros vale a pena. É torcer, né? É torcer, acho que independentemente de ser um bom jogador ou não, queria ou não queria, agora é torcer para ele jogar bem. Não tem mais o que fazer, não, porque ele já está em São Paulo, já fez exame, já foi no CT, já até tirou as fotos, né, para aquele material de anúncio oficial, e não falou ainda porque tinha esse valor ainda a acertar com o Botafogo, já que a troca pelo Ferrarese deu ruim. Então, toda a sorte do planeta Terra para o Newton, que vire um grande jogador no São Paulo, que jogue muito bem, não, que calha a boca de todo mundo, porque pelo menos a maioria que eu vejo está criticando e cornetando. Né? Eu não gosto muito de criticar a contratação, porque o que eu mais já vi na vida foi jogador ser criticado. Que esse aqui é isso, é aquilo, o cara chega e joga bem. Inclusive no São Paulo aconteceu isso com muitos jogadores. Né? Eu lembro do Marcos Antônio, quando acabou o primeiro ano de empréstimo dele, né? Porque o São Paulo fechou primeiro com a Lazio um contrato de 1 ano por empréstimo, aí acabou, depois renovou por mais 1 ano de empréstimo. Quando o São Paulo ia contratar aí o São Paulo, no caso, fechou 1 ano de empréstimo, aí tinha informação que o São Paulo iria comprar ou não. Muita gente, não, que devolve, que manda embora, que não jogou nada, depois virou o que virou. Entre outros jogadores, né? O Luciano chegou por desconfiança, e mesmo que você não goste do Luciano, quem não gosta ou não queria, ele fez muito mais do que se esperava, entre outros jogadores também. Então, eu sempre prefiro ver o jogador em campo antes de cornetar. Que é ruim, que não serve, não. Vamos esperar aí, vamos dar um tempo, depois a gente faz aí uma avaliação se deu certo, se deu errado. Eu não gosto de ficar falando antes da hora, não. Bom, enfim, para a gente seguir aqui agora e continuar no tema de mercado, rapaziada, segundo aí o Felipe Silva, o Internacional de Porto Alegre demonstrou interesse na contratação de André Silva, que tem contrato com São Paulo até dezembro de 2027. No entanto, o negócio não deve progredir, tá bom? Primeiro, teve algumas pessoas no Sul, né, lá do que acompanha o Inter, que trouxeram essa informação. Depois o Felipe Silva trouxe aí também essa informação. O Inter se livrou do Borré, né? Acho que o Borré voltou até para o River Plate. Com a saída do Borré, o Inter está buscando um novo atacante, centroavante aí no mercado da bola, né? E um dos que fez sondagem, fez aqui um contato inicial aí, foi pelo André Silva do São Paulo, mas o negócio não deve progredir. O Felipe Silva até acrescenta aqui que o São Paulo não tem interesse em liberar o jogador e o jogador também não tem interesse em sair, né? Então, assim, São Paulo não quer negociar. O jogador não quer sair. E o Inter é outro clube que está todo ferrado financeiramente. Então, é quase impossível sair uma negociação do André Silva com o Inter. Quase impossível, né? Quase impossível. Aí, né? Apesar que lá no Inter tem um jogador que o Dorival gosta muito e que o São Paulo estava tentando fechar um pré-contrato, que é o Thiago Maia. Galera tá falando que vai trocar o André pelo Thiago Maia? Não, estou falando que lá tem um jogador que o São Paulo gosta, que o Dorival gosta, e saiu informação que o São Paulo estava de olho para tentar assinar um pré-contrato, que é aí o Thiago Maia, mas não dá para trocar, né? Por mais que o André Silva tenha as suas questões, as críticas a ele, acho que não dá para trocar ele pelo Thiago Maia, né? Pelo amor de Deus. Aí, bom, rapaziadinha,